E é assim, é de interesse. A área de games, ela é muito interessante porque ela é muito notável, ela tem números muito expressivos, ela consegue ganhar mercado internacional. Então, todo mundo tem interesse nessa área, né? Então, é importante que a gente também, e por mais que falem, né, sobre uma coisa que eu ouvi muito a minha vida inteira, ainda mais sendo mulher, você não deveria se envolver com política. E, você tá botando política no jogo, mas os jogos, em essência, eles são políticos. Você tem coisas que, obviamente, os casual games, ok. Mas, por exemplo, você tem um jogo de tiro, ele é político. Com certeza. Né? Porque você tem impérios que predominam em alguns jogos, tipo Call of Duty. Você vai olhar o que é aquilo, Estados Unidos e Rússia, o que é. Sim. Você vai olhar, por exemplo, por que no GTA você tem um protagonista preto e em outros grandes jogos, de repente, você não tem isso. Porque ele é para ser um alvo. Claro. Então, isso é político também. Então, dizer que não existe política é você deixar as coisas muito rasas. E aí a gente tem a questão de temos que nos envolver politicamente também, porque senão as pessoas que vão lá definir as regras, sejam elas deputados federais, senadores, enfim, não faz parte da indústria. Eles querem, de alguma maneira, eles têm algum interesse, de repente, econômico ou político nisso. Sim. Mas eles não fazem parte da indústria, não faz parte do pessoal que trabalha com mídia, não faz parte de vários setores que compõem, né, a área de educação, né, a academia, não compõe a área de games. Então, é importante que a gente também pare com essa questão e de deixar os outros resolverem pela gente. Claro. A gente precisa ter voz ativa. É um custo muito alto isso, né? Porque isso exige muitas vezes, assim, por mais que você não se confronte, né, com alguém do tipo, eu vou falar mal de um adversário. Não. E eu acho bem interessante isso também, até aproveitar para ressaltar, porque muita gente fala assim, muita gente agora vai nos eventos e fala assim, a ruiva do Lula. Ruiva do Lula? Eu sou a ruiva do Lula. Não sabia, né? Muita gente me chama assim. Desculpa. Muita gente me chama assim. Não tinha recebido esse memorando. Só que é interessante, do tipo, vários eventos na Gamescom teve isso, em Porto Alegre teve isso. Na Campus Party eu encontrei gente também que me chamou assim. O que é interessante nesse processo é o seguinte, né? Um amigo meu até falou, você não vai mais poder mudar a cor do cabelo. Eu falei, não sei, de repente eu mudo sim. Um bom motivo. Eu não sei. Mas uma coisa que é interessante, que a gente não salientou, é que a gente tentou fazer também. Eu lembro que uma vez, eu tava no grupo da Bra Games e eu pedi uma reunião, até falei com o pessoal, falei, e aí, quando é que a gente vai fazer uma reunião com o Bolsonaro? Só que a gente tá tentando, mas enfim, não conseguiu agenda, mas eu lembro de ter colocado isso também. Então, assim, eu acho que é importante que a gente, para além das preferências políticas partidárias de cada ser e que todo mundo tem direito de ter, claro, eu acho que a gente precisa conversar com todo mundo. Porque, assim, se você for olhar as legendas que passaram pelo Marco Legal dos Games, sim, são as mais diversas e que nem sempre, até você tem muito estômago pessoalmente de conversar com essas pessoas, mas você precisa, porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Eles, do jeito deles. Então, assim, eu acho que é importante que a gente também se envolva. E esses convites vêm surgindo também, né? Eu já estive na Prefeitura de São Paulo falando com o pessoal, essencialmente era PMDB e PSDB. Já viajei para Gamescom e lá na Colônia, na Alemanha, e também para a GDC lá em São Francisco, com subsídio do governo do estado de São Paulo. Sim. Né? Sim. Então, assim, entender que são muitas camadas, aí são muitos agentes, e a gente precisa conversar com as pessoas para tentar progredir isso. Isso é interessante. E agora, recentemente, né, a RPG teve também envolvida com uma cartilha Boulos Play. Foi entregue algumas diretrizes também para o Boulos enquanto candidato aqui de São Paulo. E São Paulo tem uma posição muito estratégica também para os games, né? Claro. Mesmo na atualidade, mesmo com... Como indústria, né? E com a gestão também do Nunes, a gente tem também a DeSampa, a SP Cine Games, a gente também tem algumas iniciativas que a gente também acompanha proximamente, né? Todo mundo, a indústria de games desse tamanho. Claro. Então, a gente conhece as pessoas, a gente chega nas pessoas, a gente conversa com as pessoas.
Então, eu acho que é interessante, assim, do tipo, se tem uma oportunidade, vai lá e conversa, tenta emplacar alguma coisa que vá realmente desenvolver. A gente tem, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem 33% da indústria atualmente. Então, assim, é muito significativo isso. As primeiras faculdades da área, boa parte das grandes empresas da atualidade estão aqui, algumas no Recife, algumas também no Rio Grande do Sul, a gente vê, né? Mas tem algumas concentrações, e São Paulo, estrategicamente, é muito importante. Os grandes eventos são aqui, não tem como negar, as pessoas se encontram aqui. Claro. Né? Então, acho essas. A gente tá falando que é aqui. Quem são? A gente tá falando de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo e ela tá falando da Gamescom, que acontece aqui em São Paulo, no dia 1º de maio. Gamescom Latam, né? Que é a filial, né? Exatamente, da Gamescom alemã. Então, o antigo Big Festival, né? Global. Então, a gente precisa realmente circular e conversar. Sim. Porque senão, e isso eu acho, as pessoas têm muito uma resistência ainda aqui no Brasil. Claro, com certeza. Mas eu acho que vale a pena, assim, o resultado é muito positivo. Quando que a gente ia imaginar, né, até mesmo essas guinadas da vida, eu nunca tinha me preparado necessariamente para isso, tá? Sim, não, e essa é a nossa história, é a história de todo mundo, eu imagino. Acho que a gente planeja uma coisa, né, e vai ajustando conforme o caminho vai andando. Então, felizmente, a gente chega onde a gente chega e a gente vai se adaptando com o que dá, né? Quando a gente ia imaginar que nós dois íamos nos encontrar em Brasília, lá no congresso, com papel, o que a gente tá fazendo aqui? Exatamente, a gente no hall lá do hotel, falando assim, o que tá acontecendo? Exatamente. Dividindo Uber, né? Exatamente, então tá tudo bem. Felizmente, a indústria de games nos proporciona isso. Eu acho que é uma das coisas boas que os games nos traz. É poder conhecer pessoas novas, conversar com pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, de formas diferentes, de visões diferentes, literalmente no mundo inteiro, né? Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.